em tempos de crise, em tempos de grandes dificuldades. Não adianta inventar. Você só vai conseguir ganhar a sua vitória, você só vai vencer estando firmado na sua fé, firmado na palavra de Deus. Só vamos vencer com a palavra. Amém? Olha o que diz o texto sagrado, né? Olha o que diz o texto em João 14, 21. Pastor Wilson Nobre, homem de Deus, o que significa amar a Deus? Jesus deu uma definição do que é amar a Deus. E você quer aprender isso? Preste bastante atenção. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem muita gente que diz amar a Deus, mas, na verdade, não o ama. Como assim, pastor Wilson? Porque a pessoa, ela diz que ama a Deus da boca para fora. Ela não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Ela não guarda os mandamentos. E Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos. São duas situações. Primeiro, você precisa ter os mandamentos, conhecer os mandamentos, saber o que Deus requer de você. A segunda coisa é você guardar esses mandamentos, isto é, obedecer a palavra de Deus, naquilo que Deus está falando com você, naquilo que Deus está te orientando. Essa pessoa realmente ela ama a Deus, é verdade, né? Ela tem compromisso com a palavra de Deus, ela leva a palavra de Deus a sério, porque tem muitas pessoas que elas conhecem a letra, conhecem a Bíblia Sagrada, elas conhecem os mandamentos de Deus, mas não os guarda, não os observa. E o Senhor Jesus está sendo muito claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Me darei a conhecer. Eu vou manifestar-me a esta pessoa. E Jesus é poderoso. Ele pode qualquer coisa. Amém? Versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Pode seguir. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê, gente? Morada. Que coisa linda. Se você ama verdadeiramente ao Senhor Jesus, você irá guardar, isto é, obedecer a palavra. E quando você anda em sintonia
em harmonia com a palavra de Deus, o Senhor Jesus está dizendo que tanto ele quanto o Pai, eles virão e farão nesta pessoa a sua morada, a sua habitação. Aí imagine a seguinte situação: esse Deus poderosíssimo, que criou todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis, este ser morando em você, residindo em você, habitando em você. Meu irmão, o diabo, os demônios, o mal não terá qualquer chance contra a sua vida. Porque o que o diabo vai temer é isso, é você ter a presença de Jesus na sua vida. E Jesus está falando: se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Se você guardar a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos e faremos nele o quê? Faremos nele morada. Imagina isso, irmãos. O Deus Todo-Poderoso fazendo em você morada, habitando em você, estando contigo. Você não vai perder uma batalha sequer. Pode vir o que vier, você não vai ter medo de nada, porque com Deus a gente vence tudo. Com Deus a gente consegue viver a vida plena, a vida que Ele mesmo garantiu para todos nós. Agora, com Deus, sozinho, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Então, meu amigo, minha amiga, tenha compromisso com a palavra de Deus, guarde verdadeiramente a palavra do Senhor, viva a palavra. E se eu viver, pastor, o que mais que eu vou ganhar? Deixa eu ir lá para Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Lucas 11, 27 diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Pode seguir. Mas ele disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Quer ser uma pessoa feliz? Quer viver na plenitude da bênção? O que você tem que fazer? Ouvir a palavra de Deus, está lá, e guardar esta palavra. Não se esquecer desta palavra. Praticar esta palavra. Porque nós só iremos vencer não tem outro jeito. Pode tentar. Muitos já tentaram e não conseguiram, fracassaram. Mas todos que tiveram compromisso com a palavra de Deus e se esforçaram para praticar a palavra, para colocar essa palavra em ação nas suas vidas, essas pessoas conseguiram ganhar grandes vitórias na vida. E é assim até os dias de hoje. Amém? Vamos lá para Mateus 7, e aqui é impressionante, eu gosto dessa palavra. Mateus 7, 24 e 27, ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Olha isso. Eu preciso escutar
e as praticar, né? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você é essa pessoa prudente. Edifique a sua casa, edifique a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus que você está sendo ensinado nela. Pratique essa palavra. Quando você pratica essa palavra, você está sendo prudente. Não é que o mal não virá, o mal não prosperará. A palavra de Deus diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quer dizer, o próprio Deus vai estar em você. O próprio Jesus vai estar em você. O Espírito Santo vai estar fazendo a habitação, a morada em você. Você está sendo prudente. Eu estou ouvindo e estou obedecendo. E hoje em dia, a maioria das pessoas apenas se limitam a ouvir. Gostam de ouvir, se alegram ao ouvir um pregador, fala muito bem, é muito eloquente, é muito carismático. E, às vezes, apenas ouvem, entra pelo ouvido, sai pelo outro, não obedece, não faz absolutamente nada. Não leve isso aqui a sério, irmão. E a gente precisa levar. Você quer vida com Deus? Quer a salvação eterna? Você quer viver na plenitude da bênção? Ouça essa palavra e pratique essa palavra. Obedeça essa palavra. Faça um pacto com essa palavra. Senhor, eu vou vivê-la, eu vou praticá-la em tudo aquilo que o Senhor falar comigo, me revelar. E Deus revela. Amém? O prudente, ele ouve e pratica. Versículo seguinte. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Percebe? Ouça a palavra, pratique a palavra, fazendo assim, a sua casa estará edificada sobre a rocha. A sua vida estará edificada sobre a rocha. Não é que não virão problemas, não é que o mal não vai se levantar, o mal não vai prevalecer, pode vir. Depois que passar esse tufão, esse vendaval, esse furacão, você estará de pé, firme, na presença de Deus, contando a sua vitória, contando a sua bênção, dando o seu testemunho. Eu venci, Deus foi comigo. Mas por que Deus foi contigo? Porque você é alguém que está levando a sério a palavra de Deus. A maioria das pessoas não leva, irmãos. Quando a Bíblia fala, não mintais uns aos outros, tem gente que infelizmente mente. Quando a Bíblia fala, se possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem gente que não se esforça pela paz. Quando a Bíblia diz que devemos ser sinceros, verdadeiros uns com os outros, tudo isso é instrução da palavra de Deus para nós. Não podemos usar de falsidade com o nosso irmão, nós temos que andar tão ligados em Deus que se usar de falsidade com alguém, a gente perde a paz. Senhor, eu não fui verdadeiro com meu irmão, eu não fui completamente leal com meu irmão, e a pessoa perde a bênção porque ela se desvia
dos princípios da palavra de Deus. Aí as coisas começam a dar para trás. Ela dentro da igreja não prospera, dentro da igreja não tem saúde, dentro da igreja está com a vida toda enrolada, toda atrapalhada. Mas quando você senta para conversar, você percebe onde é que está o problema. É alguém que se limitou apenas a ouvir a palavra, mas nunca assumiu um compromisso com a palavra, de guardar, de obedecer toda a palavra de Deus. Faça isso, irmãos. Fazendo assim, a casa estará edificada sobre a rocha. Pode vir os intempéries, pode vir as chuvas, pode assoprar os ventos, pode acontecer o que acontecer. No final de tudo, você estará firme e de pé na presença do Senhor. Amém, pessoal? Versículo seguinte, Gabriela, por favor. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo seguinte. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deixa eu chamar a sua atenção. Perceba que as mesmas situações vieram com a mesma intensidade para o que estava ouvindo a palavra e praticando a palavra, e para o que estava ouvindo a palavra e não estava praticando a palavra. Qual foi a diferença? A diferença é que um se manteve de pé e o outro caiu, e foi grande a sua queda, porque você só estará seguro, nós só estaremos seguros se nós estivermos firmados aqui, na palavra. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, está escrito, eu creio, e a tua palavra vai se cumprir. Céus e terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, ela não passará, ela não voltará vazia. Deus, eu tenho um compromisso com essa palavra. Irmãos, é isso que está faltando para muita gente que estão dentro das igrejas, mas não tem compromisso nenhum. Você logo percebe que a pessoa não tem compromisso nenhum com Deus. Ela não leva Deus a sério. Ela não leva a vida com Deus a sério. Ela não leva a palavra de Deus a sério. Ela não tem vida com Deus. Se você for avaliar a vida de oração, ela quase não ora. Se você for avaliar a leitura bíblica, ela quase não lê a Bíblia. E nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar em contato com a palavra de Deus. Essa palavra precisa habitar em nós, ela precisa estar em nós, ela precisa estar em nossas mentes, em nossos corações, ela precisa estar na nossa boca continuamente. Mas a pessoa não faz isso, porque requer tempo. E o que as pessoas menos têm hoje em dia, o que é? Tempo. Na verdade, elas têm tempo, mas o diabo as distrai com muitas coisas, desviando-as do propósito de buscarem a quem? A Deus. Alguém já falou e eu concordo, se você não está tendo tempo para Deus, você está perdendo tempo da sua vida. Você precisa tirar tempo para se consagrar, para buscar, para orar, para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus estando em primeiro lugar, meu irmão, todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Mas a pessoa não ouve a palavra. A pessoa não ouve, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A palavra ensina. A pessoa não busca. Ela busca outras coisas. O interesse é outro e não o reino de Deus e a justiça desse reino. E é por isso que ela não está conseguindo galgar, subir, crescer na vida. Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus.
Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir. Tamanha atenção que o salmista dava ao que Deus falava. E lá o texto diz que o poder pertence a quem? A Deus. Deus é o dono do poder. E esse ser poderosíssimo habita em mim, habita em você. Ele quer habitar em cada um de nós que ouvimos a palavra e guardamos a palavra dele. Amém, irmãos? Pode vir o que vier. Diz o texto, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Já no primeiro caso, do homem prudente, o que ouviu e praticou, a casa não caiu. Foram as mesmas coisas, perceberam isso? As mesmas lutas, mas a casa de um se manteve de pé, a casa do outro desabou, caiu. E a sua casa é a do homem prudente ou do homem sensato? Tem que ser prudente, irmão. Tem que ouvir, tem que obedecer. E para finalizar, Tiago 1, 22 e 25. Vamos ler o 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Percebe? O tempo todo, o Espírito Santo de Deus nos orienta dizendo: ouça, mas pratique. Não se limite apenas a ouvir. Sabe os mandamentos? Conhece a palavra? Então, Senhor, eu vou viver de acordo com a tua palavra. Eu vou viver a Bíblia Sagrada. É isso que a gente tem que fazer. Mas muitas pessoas não fazem isso, irmão. Muita gente. Às vezes, gente do altar, gente da obra, e se apertar um pouquinho, se esconde atrás de uma mentira. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que viver o que a palavra de Deus ensina. E sede cumpridores da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não se engane, não. Seja de Deus. Senhor, vou viver de acordo com a tua palavra. O homem casado, ele deve respeitar o seu cônjuge, a sua metade, respeitar a sua família. A mulher casada, idem, precisa respeitar o seu cônjuge, respeitar a sua família. Os solteiros da igreja têm que ter vida no altar, têm que ter vida com Deus, e esperar o momento de Deus para, quando Deus achar que está pronto, entrar num relacionamento e num casamento. Não adianta querer se precipitar e colocar os carros na frente dos bois. Não pode. Não pode. Tem que esperar. A palavra fala que você não despertes o meu amor sem que ele o queira. Então, guarda a tua vida, guarda o teu coração e fica só na palavra de Deus, que aí você está no caminho. Amém? Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Marca essa palavra aí. Ó. E nisso persevera. Não é por um dia, por uma semana, por um mês. Não é por um ano. E nisso persevera até o fim. Até o seu último suspiro aqui na terra. Você está agarrado, firmado na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus. Quantas madrugadas, irmãos, eu passei com Deus, me agarrava a esse livro aqui, ó, abraçava-me com essa palavra e disse: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no que está escrito, o que o Senhor falou vai se cumprir, vai se confirmar na minha vida. Tem que perseverar. Não é começar, um dia, uma semana, um mês, um ano, não.
é até o fim da sua vida, é até o seu último suspiro aqui nessa terra. Você estará firme na palavra de Deus, vivendo a sua fé na palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor. Fazedor de quê, gente? Da obra. Você vai lá e executa. Faz a obra, faz o que Deus está lhe pedindo ou lhe mandando. Atende à voz de comando, se deixa dirigir, se deixa guiar pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. E é fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Ele vai ser feliz no seu feito. Ele vai prosperar, ele vai colocar as mãos, vai fazer a obra, e Deus vai abençoar, e ele vai prosperar no que ele estiver empreendendo. Ele vai chegar, colocar a planta dos pés e possuir. Todo lugar que colocar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Mas ele tinha que colocar a planta dos pés. Tinha que ir lá e colocar a planta do pé. Se ele colocasse a planta do pé, Deus era com ele, Deus dava para ele a vitória, Deus dava a bênção, como deu. Agora a pessoa, ela ouve e esquece, irmão. Às vezes ela chora diante de uma pregação, porque Deus falou muito com ela, mas logo ela esquece. O diabo vem e rouba essa semente que foi semeada, porque ele não quer que ela guarde a palavra no seu coração. Tem que guardar a palavra no coração. Amém? E para finalizar, Salmo 119, 11. Salmo 119, 11 é que eu vou terminar e fazer a oração. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela precisa estar guardada. Ela precisa estar escondida. Como um grande tesouro, aonde? No seu coração. E qual era o propósito do salmista? Para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus no teu coração é uma boa coisa com um bom propósito. Amém? A palavra de Deus no teu coração é uma boa coisa. Se o propósito for não pecar contra Deus, com um bom propósito, guarde a palavra de Deus no teu coração. Senhor, eu não vou me esquecer da tua palavra. Eu vou ser um ouvinte e um fazedor da obra. Eu vou executar, eu vou fazer o que a tua palavra está me orientando, e nisso eu vou ser muito abençoado no nome de Jesus. Amém? Vamos só terminar onde eu comecei para vocês não perderem o raciocínio. Coloca para mim João 14, 21. 21 e o 23 só. Terminando onde eu comecei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quer dizer, viremos. Quer dizer, Jesus, o Pai, eles virão e farão nessa pessoa morada. Você vai ter Deus com você. E se você tem Deus com você, o que é que você não poderá vencer nessa vida? Agora, é preciso ouvir, crer e obedecer, praticar esta palavra. Aí sim, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está contigo, Deus está com você, e, meu irmão, nada vai te derrubar, nada vai prevalecer contra a tua vida. Toda arma forjada contra ti
não prosperará, porque o próprio Deus estará contigo. O diabo ele pode rondar, ele pode sondar, querer entrar na sua vida, mas ele não vai conseguir porque tem alguém maior do que ele que habita, que mora, que reside em você. Isto é, o próprio Deus. E aí com Deus você vence tudo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Glória a Deus. Fiquem de pé.